Ondas, conceitos iniciais, vamos fazer correção dos exercícios. A começar pelo exercício 1, que diz, você tem uma onda e essa onda tem uma frequência de 5 Hz. Vou separar aqui os dados. E ela se propaga com uma velocidade de 100 metros por segundo. A questão quer saber qual é o valor do comprimento de onda. Bom, vamos pegar a fórmula da velocidade de propagação de uma onda, né? V é a velocidade, o lambda representa o comprimento de onda e o F é a frequência. Vamos substituir esses valores na expressão para descobrir o valor do lambda. Então, aqui o V vale 100, isso vai ser igual a lambda, vezes o valor do F, que é 5. Bom, se eu pegar o 100 e dividir por 5, eu vou ter a minha resposta, que é 20 metros. Exercício 2. Uma onda tem frequência de 10 Hz. Então, vou aqui colocar o valor da frequência. E um comprimento de onda de 4 centímetros. Ele quer saber o valor do período e o valor da velocidade. Vou começar calculando o valor da velocidade. Então, vou pegar a fórmula V igual a lambda vezes F e vou substituir aqui, no lugar do lambda, o valor de 4 e no lugar do F, o valor de 10. Multiplicando, eu vou ter 40 centímetros por segundo. Essa é a primeira resposta. Agora eu vou calcular o período, usando essa expressão aqui. Período é igual ao inverso da frequência. Substituo o valor da frequência por 10, e aí eu encontro o valor de 1/10 de segundo, que pode ser escrito assim, ou também poderia ser escrito assim. Exercício 3. Uma onda tem uma velocidade de 150 metros por segundo e o seu comprimento de onda é 1,25 metros. Ele quer saber o valor da frequência. Então, vou pegar a fórmula da velocidade de propagação da onda e vou substituir aqui, no lugar do V, o 150. O lambda vale 1,25 e vou calcular o valor do F. Então, para fazer esse cálculo, eu vou ter que dividir esses dois valores. 150 por 1,25. Para facilitar na multiplicação, a gente pode usar um recurso de multiplicar o numerador e o denominador por 100. Fazendo isso, a gente faz com que essa vírgula aqui ande 2 casas para a direita, e aí esse número ele deixa de ser um número decimal. Então, vamos fazer esse recurso. Aí, daqui eu teria o valor de 15.000, né? 150 multiplicados por 100. E abaixo eu teria 125. Então, se a gente faz essa divisão aqui, repara que agora não tem número decimal, nós chegamos à resposta de 120 Hz. Exercício 4. Qual dos seguintes tipos de onda não é eletromagnética? Aí na letra A nós temos o raio-x, na B infravermelho, C ondas luminosas e na D ondas sonoras. A única desse conjunto de ondas que não são consideradas ondas eletromagnéticas são as chamadas ondas sonoras, porque elas necessitam de meio material para poder se propagar. Elas são consideradas ondas mecânicas e não eletromagnéticas. Então, aqui a resposta correta é a letra D. Na superfície de um líquido são geradas 10 ondas por segundo. Sabendo que a distância entre duas cristas consecutivas é 2,5 centímetros, determine a velocidade e período das ondas.
Bom, aqui ele me diz que a frequência são de 10 ondas por segundo. Isso é a mesma coisa que dizer que a frequência é de 10 Hz. Ele me passa também o comprimento de onda, que é no valor de 2,5 centímetros. Vamos calcular primeiro o valor da velocidade. Então, pego a fórmula e substituo aqui o lambda por 2,5 e a frequência por 10. Faço a multiplicação e acho o valor de 25 metros por segundo. Ele também pede o valor do período, então a gente pode fazer o período usando essa expressão. Da mesma maneira que fizemos numa questão anterior, a gente substitui o F pelo valor da frequência, 10, e aí eu teria a resposta de 1/10, que eu posso escrever assim ou assim. Bom, e para finalizar, exercício 6, nós temos aqui uma figura, né? Nessa figura está representando, num determinado instante, uma determinada onda que se vai propagando, né, ao longo do eixo X com uma velocidade constante de 2 metros por segundo. Bom, a questão aqui, ela pede para que a gente determine, na letra A, o valor da amplitude da onda. O valor da amplitude da onda seria a distância de uma crista até essa linha aqui do meio, ou de um vale até essa linha aqui do meio. Então, se a gente for pegar essa distância ou essa distância aqui, esses valores são iguais a 1,2 metros. Então, esse é o valor da nossa amplitude. A amplitude é igual a 1,2 metros. Na letra B, ele pede o comprimento de onda. O comprimento de onda seria a distância ou entre duas cristas consecutivas ou entre dois vales consecutivos. Eu vou pegar esses dois valores que correspondem aos dois vales. A diferença entre esses dois valores vai me dar o valor do comprimento de ondas. Então, 6 menos 2 daria o valor de 4 metros, ok? Na letra C, a gente vai calcular a frequência. Para isso, eu vou pegar a fórmula da velocidade de propagação da onda e vou substituir aqui no valor de V esse valor de 2 metros por segundo, ok? No valor do comprimento de onda, a resposta da letra B. E aí, eu vou determinar o valor do F. Se a gente for dividir esses dois valores, coloco 2 divididos por 4, isso daria o valor simplificado de 1/2 Hz. Que eu posso escrever assim, ou também poderia escrever dessa maneira aqui. E para finalizar na letra D, ele quer saber o valor do período. Então, período é o inverso da frequência. Então, meu período seria 1 dividido por 0,5, e isso daria o valor de 2 segundos. Está aí a letra D.